Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast. É uma questão de pele. Hoje a gente vai concluir o skincare básico. Então, a gente já falou sobre higiene da pele, sobre hidratação e hoje é o terceiro passo, que é proteção da pele. Esses três passos são o básico do básico e o essencial que todos nós devemos fazer para ter uma pele saudável e também bonita. Então, meu nome é Márcio Teixeira, sou médico dermatologista, com a minha amiga Cristiane Prato, farmacêutica. A gente vai conversar com vocês sobre fotoproteção. É lá, Márcio, é um assunto, cara, que tu sabe que eu estava esperando, porque eu gosto muito, tem muita química nele, tem muito mito e a gente vai direto ao ponto, né, Márcio, que é falar sobre como escolher um bom filtro, se tem impacto nos corais, se absorve, se é seguro, se absorve pela pele. Agora tem se falado de disruptores endócrinos, sobre se prejudica a síntese de vitamina D. Então, tudo isso é um pouquinho do que a gente vai falar hoje no nosso podcast. E eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, que é muito importante para a gente começar a introduzir esse assunto, que é sobre a radiação do solar, né? Como ela é composta e como ela afeta a nossa pele. Pois é, isso é uma pergunta bem comum também no consultório, Cris, porque assim, sol é muito bom, todo mundo gosta de pegar sol. Eu às vezes até brinco porque eu pego cor com muita facilidade e os pacientes falam, doutor, mas para dermatologista já está muito bronzeado. Então, a radiação solar, eu gosto de dividir assim: tem a luz, a faixa de luz que a gente enxerga, que é a luz visível, que vai basicamente do violeta até o vermelho. O que está acima dessa faixa, em termos de energia, a gente chama de ultravioleta, que são as radiações com mais energia. E o que está abaixo dessa faixa visível é o infravermelho. Então, o ultravioleta, que é basicamente o que a gente mais vai falar hoje sobre ultravioleta, a gente divide em dois tipos. Tem o tipo B e o tipo A. O tipo B é o que tem mais energia, é o que dá queimadura na pele. E é o que está no rótulo dos filtros. Aquele filtro FPS 20, 30, 40, 50 se refere à proteção UVB. É a radiação, assim, complementando, que permeia em torno de 30% na pele, mas apesar dela permear pouco, ela é a mais energética. Superficialmente é que faz o Isso. maior. E superficialmente é o que faz É. o maior É o que está estrago. mais envolvida com o vermelhidão, com a Com o queimadura eritema. Uhum, solar, também com o câncer de pele. uhum. Já o VA é uma radiação que ela penetra mais, ela tem menos energia, mas ela está mais envolvida com as manchas e com o envelhecimento. E com É o lógico que câncer isso também, e né? com o câncer também. É lógico que isso não é uma divisão limítrofe, isso só faz isso, aquilo só faz aquilo. Todos eles trabalham em conjunto, mas de maneira simplificada, então a gente teria essas radiações. Hã, a radiação UVA, no filtro solar, existe também os filtros solares, melhores, vamos dizer assim, a gente vai chegar lá, tem um índice também de classificação da proteção contra o UVA. Ele não é tão divulgado como o do UVB, porque o UVB que queima, o que arde, é o que É todo o que mundo as fala, pessoas fator 20, conhecem, 30 né? e que é mais É o conhecido. que as pessoas conhecem, FPS. Mas hoje a legislação brasileira, Márcio, para tu registrar um produto como filtro solar, 30, por exemplo. O FPS do produto é 30. A proteção contra a radiação UVA, ela é obrigatória e ela tem que ser no mínimo um terço do FPS. Então já é obrigatório isso no registro de filtros solares, que tem uma pegadinha ali bem interessante. Então, esse seria a radiação ultravioleta. Então, como disse, depois vem a luz visível, a faixa de luz visível, que também está implicado com dano na pele, assim como estresse oxidativo, o envelhecimento. Em menor, Manchas. manchas, ativação do melasma, também está implicado com isso. E depois o infravermelho, que é a sensação de calor, é a que mais penetra, é o que dá a sensação de calor. Então, de maneira bem simplificada, tudo isso está na radiação solar que a gente recebe. Tem-se aqui no Brasil não se fala muito da radiação infravermelha, mas lá fora, nos últimos congressos, de dermatologia, tem se falado muito do impacto do infravermelho. Tem um estudo, Márcio, que ele avaliou que a exposição do ser humano, da pele,
ao sol do meio-dia por 15 minutos, no verão é capaz de aumentar a temperatura da pele para mais de 40 graus. Isso para o melasma, para as rosácea e outras doenças é uma É um tragédia, impacto importante. é o impacto. E interessante que a radiação, a UVB, que causa queimadura, ela ao longo do dia ela tem um pico, que é justamente aquele intervalo de maior sol, que seria que o Uhum, sol ruim, que uhum. seria aquele em torno das 11 da manhã às 3 da tarde, né? E a UVA, ela é contínua, ela Intenso é o ano todo. praticamente ao longo do dia e ao longo do ano. Uhum. Ela não tem muita variação, né? Então, por isso essa questão do horário, a gente evitar de os horários de maior intensidade justamente em relação ao VB. Embora culturalmente isso seja muito difícil, né, porque todos os eventos que a gente tem no verão são realizados no horário de maior sol, o que é um contrassenso, assim, mas é questão cultural, né. Mas é importante a gente conversar hoje, Cris, eu não quero falar muito sobre questão de praia, é mais sobre a questão da Do dia a importância do dia. filtro solar no dia a dia. Esse é um passo fundamental, né, que faz parte do skincare básico, e eu digo que talvez seja o principal passo do skincare básico, porque mais importante, o melhor anti-rugas que Eu ia existe é falar, o protetor melhor solar. creme anti-rugas é o protetor solar. Então, já que a gente está falando que o melhor creme anti-rugas é o protetor solar, eu quero te perguntar qual é a importância ou impacto do sol no envelhecimento da pele? Então, o sol, ele impacta em torno de 80 a 90% do envelhecimento, dos sinais visíveis do envelhecimento da pele são secundários ao sol. Eu até brinco com os pacientes que a pele do abdômen, por exemplo, a pele da barriga, ela é bonita a vida inteira, porque ela Uhum, não pega sol uhum, e nasceu no mesmo dia que a pele do rosto. A diferença foi que uma ficou exposta ao sol e a outra ficou protegida. Ou mesmo a pele do braço. Muitas vezes eu mostro para os pacientes que a parte do antebraço em que fica exposta ao sol, ela é muito diferente da face interna que é uhum. protegida do sol. Então, o impacto do envelhecimento, o sol é o principal fator do envelhecimento da pele. Por isso a importância do uso do filtro solar, né. Ô Cris, e conta como é que funcionam os filtros solares, já que o teu assunto É é tão predileto. químico. Não, é meu assunto predileto, adoro dar aula disso. Márcia, hoje em dia a gente divide os filtros em duas grandes classes, que são os filtros orgânicos, os antigos chamados filtros químicos, tá? E os filtros inorgânicos, antigamente chamado de filtros físicos. Por que a gente divide assim hoje? Porque a gente sabe que, independente da natureza desse filtro ser orgânico ou inorgânico, todos têm o mesmo mecanismo de ação. Tá? E eles fazem uma espécie de absorção da radiação e transformam ela em outra forma de energia. Tá? Então, esse é o principal mecanismo de ação, independente da molécula de filtro solar, seja ela orgânica, inorgânica ou mineral, os antigos filtros físicos. Os filtros inorgânicos não trabalham pelo mecanismo de reflexão, se acreditava, né, que atuavam pelo mecanismo de reflexão, mas hoje as moléculas são tão pequenininhas, justamente para diminuir o efeito esbranquiçado daqueles filtros, e sim, pessoal, a gente consegue fazer filtros 100% inorgânicos, 100% minerais com uma cosmética incrível, maravilhosa, Isso com melhorou sensor, muito, né, porque melhorou era muito, horrível. mas isso está muito relacionado porque a gente está usando partículas muito pequenininhas que não têm a capacidade de agir pelo mecanismo de reflexão, é absorção. Então isso é bem importante, né? Nós aqui trazendo como hoje eles são vistos e como são tratados. E muitas vezes nas formulações a gente vai ter uma mistura deles. A gente vai ter Sim, filtros UVA, porque é obrigatório, né? Lembra que um filtro, para hoje ter registro no Brasil pela Anvisa, ele tem que ter proteção UVA, e são duas medidas diferentes que ele precisa ter. Ele precisa ter proteção no UVB, que é medido, é declarado no rótulo como FPS, tá? Então isso é medida de UVB, que é uma medida, e então a gente vai precisar de filtros UVA, filtros UVB, e para conseguir tudo isso a gente faz uma combinação. Normalmente a maioria das formulações faz uma combinação entre filtros orgânicos e inorgânicos para atingir esses requisitos que a Anvisa pede para que tu tenha o registro adequado. E é uma coisa bem importante, Márcio, eu falei do registro como filtro. Isso é uma dúvida muito importante que acontece nas minhas aulas,
que muitos médicos me perguntam, que são os produtos registrados como multifuncionais. Sabe o que é Uhum, isso? sim, sim. A gente já Ah, eu acho esse lembra, assunto bem lembra que tinha uma interessante. propaganda que dizia assim, tu vai lembrar, é base ou protetor? É protetor ou base? E na propaganda, os antigos diziam que era a mesma coisa. Não é a mesma Não, coisa. Porque uma base com protetor, o objetivo primário dela é ser uma base sim. de maquiagem, não um protetor. Então, ela é registrada como multifuncional. Então, ela já não segue as regras. Em geral, a proteção UVA é muito baixa, não tem resistência à água e ao suor, não tem proteção contra o UVA. São duas faixas de UVA, né? Uma que vai mais profundo ainda, que faz mais estrago ainda, e os multifuncionais não têm que provar que tem proteção contra esse tipo de radiação. E existem muitos produtos no mercado que muitas vezes chegam ao dermatologista como produtos como filtro solar, tipo DD Cream, BB Cream, produtos para manchas com filtros que tem que olhar, porque eles podem estar sendo registrados como multifuncional e não como filtro solar. É, e isso no consultório, muitas vezes a pessoa, diz que: "Ah, eu uso um creme com filtro solar, ou uso base com filtro solar", Não e daí serve. é justamente eu sempre explico que isso pode ser uma complementação, mas não com uma proteção básica. Ela tem que Uhum. usar um protetor solar, depois ela pode até usar uma base que também tenha protetor, até para potencializar o efeito da proteção, mas não um creme com protetor, tem que Uhum. ser o protetor. Dor. É lógico, tem protetores que a gente pode ter dentro do protetor, também ter um hidratante, ter um antioxidante, Não é o isso comum, não é o é, comum. na A questão da maioria, formulação quando também. tem isso na formulação, o fabricante registra como multifuncional. Márcio, é difícil alcançar os requisitos que a Anvisa exige para registro. Alcançar esse UVA necessário, que é um terço do FPS, alcançar a proteção contra o UVA longo, é difícil. Ter resistência à água e ao suor, ter um bom sensorial. Então, são coisas que são mais difíceis e muitas vezes o fabricante lança a mão de botar produtos dentro para registrar como multifuncional. Cris, e uma questão que muitas vezes os Tá fora do pacientes script. os pacientes perguntam também. Existe uma tendência na questão do skincare de usar protetor solar pronto, mas existe muitas vantagens de usar protetor manipulado. Depende. Justam então, vou chegar lá. Justamente pela composição do que tu pode adicionar ali. O que muitos pacientes também questionam, a dificuldade da manipulação, é é é a dificuldade da padronização. Muitas vezes fazem 2 farmácias diferentes e fica totalmente diferente. E é a questão da estabilidade. Muitas vezes o protetor a pessoa deixa lá no carro e fica pegando sol e ela vai colocar o protetor está se desmanchando, o que a gente não vê muitas vezes na indústria, num protetor industrializado. Fala um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens do filtro manipulado por um filtro industrializado, visto Ma que no Brasil eu acho muito deficiente as opções de filtro. Se eu for procurar filtro mineral, por exemplo, Não, no tem Brasil, vários hoje. tem melhorado, Tem mas assim, melhorado. por exemplo, o Tinosorb, que era um filtro que a gente gostava muito, hoje estão é difícil a gente achar. Até o quem trouxe o Tinosorb para o Brasil, tinha uma marca que trouxe, foi o primeiro a trazer, nem usa mais o Que é Tinosorb. caro, né? Exatamente. É caro. Mas assim, Márcio, eu acho que a grande diferença para começar, de um filtro industrializado para um filtro manipulado, é que a farmácia que vai manipular, vai se prestar a fazer um filtro solar, ela deve ter os mesmos testes que aquele produto industrializado fez para registro. Por mais que eu não vá registrar aquele produto, aquele teste garantindo que o meu filtro é FPS 30, que tem uma proteção UVA de no mínimo 10, né, um terço do FPS, que tem proteção contra o UVA longo e tem resistência à água e ao suor, não é para bonito. Faz muita diferença tu ter os testes das formulações. Então, para mim, isso é o básico. Só que, obviamente, isso é muito caro e eu acho que é muito raro as farmácias de manipulação ter isso, mas é isso que garante que aquele é um protetor solar de boa qualidade. A questão da estabilidade, Márcio, ah, tem
essa variável e eu quero dizer para ti que existe uma grande questão que tu pode fazer um filtro estável, mas tu vai ter que testar, vai ter que fazer todos os testes e muitas vezes para tu fazer uma formulação que resista lá, ficar no carro a 50 graus, né? Tu vai ter que lançar mão de componentes muito agressivos, que é uma vantagem da manipulação. Tu consegue usar conservantes mais brandos, menos alergênicos, menos componentes numa formulação que um produto de drogaria não tem essa opção. Ele tem que dar 2 anos de validade em condições Sim, extremas. A gente não tem isso. Então, é uma questão do consumidor entender que ele está com um produto manipulado, que muitas vezes foi feito eliminando um monte de componentes alergênicos, um monte de componentes químicos para fazer uma formulação com teste, mas uma formulação dermatologicamente muito mais segura, mas obviamente, provavelmente não vai resistir aos 50 graus dentro do carro, sim. né? E já que tu falaste da questão do filtro fator 30, fator 50, fator 70, conta um pouquinho pra gente do teste, como que é feito esse teste para a gente falar, esse é um filtro 30, esse é um filtro 50, esse é um filtro 70. Mas tu imagina que tu pegue um band-aid, um grande band-aid, tá? Mas um band-aid com quadradinhos de 1 centímetro quadrado, tá? E coloque nas costas de um indivíduo. Lá tu vai colocar filtros padrões e vai colocar formulações testes e vai irradiar aquela pele daquele indivíduo com determinada quantidade de energia UVB ou UVA. O indivíduo vai para casa, volta 24 horas depois, e um dos padrões de análise é eritema, para caso de UVB, porque a radiação UVB, o principal efeito visível é eritema, e UVA é pigmentação, né? Fica mais bronzeado. E ali se calcula, em relação ao padrão, o fator de proteção, que não é uma medida de tempo, né? As pessoas achavam assim, é FPS 30, eu posso ficar 30 vezes mais exposta ao sol. Não, não é uma medida correlacionada com o tempo, mas com uma quantidade de radiação, com uma quantidade de filtro. Mas tu fez uma pergunta que me lembrou de uma coisa, que quando tu vai avaliar o quanto de radiação FPS 30 absorve, que ele é, o mecanismo de ação é a absorção, dá em torno assim de 96,7%, tá? Um FPS 60 chega lá no máximo a uns 98%. E aí vem a grande questão. Se a diferença é menos de 2% de quantidade de radiação que é absorvida, por que que o meu dermatologista sempre manda fazer um FPS 60? Se o 30 é igual? Por quê? É, teoricamente é igual, né? Porque Tem uma pegadinha ali, tá? é, Não, não esse, é igual. esse teste, ele é feito numa quantidade suficiente para que consiga obter esse valor de proteção. A quantidade que se é realizado, a quantidade que é aplicado de protetor solar do teste, ele é muito maior do que a quantidade que as pessoas utilizam na prática. Hum. Então, eu sempre falo para os pacientes assim: se tu está comprando um filtro solar 50, de maneira geral, tu vai estar aplicando a tua pele 25 ou 20 ou até menos, porque ninguém usa a quantidade Que foi testada. suficiente que foi Eu testado uso, para tá? obter. Não, Eu já sim, mas mostrei falando um vídeo para ele que eu de, uso. de maneira geral, as pessoas não utilizam aquela quantidade Não, é do verdade. teste. Então ele já sai devendo ali. Um filtro 50, na prática, ele não vai ter a proteção 50. Não sei se tinha mais alguma coisa que tu queria Não, perguntar desse. eu quero complementar, tem várias coisas a Sobre a quantidade complementar de filtro, isso é disso, importante. sobre isso, mas antes eu quero te dizer que eu comentei sobre a quantidade de energia que é absorvida, Sim, mas existe uma outra medida que a gente faz que chama transmitância, que seria a quantidade de energia que está passando, e quando tu vai fazer um comparativo entre um FPS 30 e um FPS 60, tu tem uma diferença de mais de 190% de energia que está entrando. Esse parâmetro transmitância te diz que em quantidades adequadas, se nós estivéssemos usando uma quantidade adequada de filtro, ainda assim teria diferença. Porque a transmitância tem uma senhora diferença. Mas, Márcio, eu comentei contigo, né, que tem alguns estudos que pegam filtros solares rotulados, né? Te dei o exemplo de um FPS 100.
e se mediu para quanto cai o FPS em condições reais de uso, né? Aquilo que a pessoa passa. Vejam vocês, o que que seria a quantidade ideal? Para ver que ninguém usa nenhum, tá? No corpo ninguém usa. A quantidade ideal de filtro solar para aplicar no corpo de um adulto, antes de ir para a praia, seria 2/3 de um tubo daqueles de 120 ml. Em torno de 30 ml é suficiente. Depende também do corpo também. É. Vai lá, Márcio. A maioria vai com o tubo para a praia, volta e ainda tem produto dentro. Sim, E seria sim. por Usa o aplicação. verão inteiro, O do o ver mesmo tubo dura o Aham. verão inteiro. O verão inteiro. Então, assim, condições reais de uso, esse FPS, que rotulado, após a condição real de uso, o FPS caiu para 27. Então, se estima que o brasileiro, por exemplo, aplique 25% da quantidade medida, e a gente, antes do podcast, estava discutindo que isso ainda varia por forma farmacêutica, né? Sim, sim. Que eu estava falando de um trabalho para o Márcio, de um farmacêutico brasileiro, o Lucas Portilho, em que ele avaliou a quantidade que as pessoas, vida real, né, aplicam conforme a forma, né? Se é bastão, se é pó, se é loção. E quando aplicado o pó, a quantidade ideal, né, a quantidade medida é sempre 2 miligramas por centímetro quadrado. No caso do pó, caiu para 0,15. O que mais alcança algum grau de aplicação ainda são as loções, né? Então, só para. E tem gente que tem muita questão do spray. No verão tem todo laboratório solta o seu spray. E Também acho é que uma basta borrifar forma. o spray e tá protegido. Não é bem assim. Tu tem que ter uma quantidade suficiente, espalhar com a mão, não é só Eu borrifar. gosto do spray, Márcio, como uma boa medida para reaplicação. Porque a gente tá lá na areia, aquela areia toda grudada, as crianças viraram um croquete já nesse momento. E eu acho os sprays bons para reaplicação, não como uma primeira medida. Antigamente, acho que isso não deu, acho não deu certo, porque eu nunca mais vi isso. Hum, Mas na época da residência, há muitos anos isso, tinha filtro solar com cor colorido mesmo, azul, tem, verde, tem. ainda tem. Nos Tem Estados para. Unidos tinha isso, para saber aonde tu passou, não passou. Mas daí a criança ficava, uma ficava azul, a outra ficava vermelha, a outra Não, ficava tem algumas amarela. marcas dessas para quem faz esportes aquáticos que ainda usam algumas coisas infantis, assim, até algumas que mudam de cor, ainda tem algumas coisas mais nesse sentido. Mas uma pergunta muito importante: por que que o filtro solar é uma parte inegociável do skincare para ti? É justamente o que a gente estava falando, que o sol, o grande vilão do sol. O sol, o principal impacto no envelhecimento é a degeneração do colágeno. O sol ele ativa uma enzima que degrada o colágeno. Então, o sol ele envelhece muito a pele. Ele vai danificar estruturas nobres da pele, além de causar as manchas. Então, o filtro solar, como a gente já falou, é o principal anti-rugas que existe, Uhum. é filtro solar. Quanto mais cedo a pessoa começar a usar. Hoje tem muito essa questão da vitamina D, né, Uhum, porque eu as ia te pessoas perguntar sobre a vitamina D. Se ela atrapalha se o filtro solar atrapalha a produção da vitamina D. então, hoje já tem estudos que mostram que 50% da população mundial tem deficiência de vitamina D. Uhum. O impacto do filtro solar, ele pode ser um dos fatores nisso, mas para o filtro solar, para a gente, o filtro solar ter um impacto, negativo na produção de vitamina D, ele teria que ter todos esses critérios que a gente está falando. A pessoa usar um filtro solar de amplo espectro, numa quantidade adequada, cobrindo toda a superfície do corpo, diariamente, daí ele poderia ter impacto na produção, porque a necessidade de Eu sol ia te perguntar qual é necessário a para necessidade. produzir a vitamina D é muito pequena. A gente precisaria de 15 minutos de exposição 3 vezes por semana em qualquer parte do corpo. Pode ser Ah, no é muito braço, na perna. É pouco. muito pouco, é muito E pouco. qualquer horário. Então, como o principal é o UVB, o Hum. ideal seria no horário de maior quantidade de UVB, que é aquele horário ruim. Ah. Mas seria assim, 15 minutos na perna 3 vezes por semana, ou no braço. E sabendo que a gente não passa a quantidade suficiente de protetor solar, todo mundo acaba tendo uma exposição suficiente para produzir a vitamina D. Então,
tem vários fatores que contribuem para a deficiência da vitamina D. Não é É. só a questão do protetor solar. Tem variabilidade genética, algumas pessoas produzem menos vitamina D. Tem questões de obesidade, existe um sequestro da vitamina D no tecido adiposo, então a hora que tu mede ela está baixa porque parte ficou sequestrada no tecido adiposo e metade da população mundial é obesa, então corresponde à metade que tem deficiência também. Não, e a Hum, gente vive dentro de escritórios, a maior parte do período que tem luz, a gente está dentro dos escritórios, das suas salas, dentro é. do trabalho, né? Eu acho que talvez esse seja o maior fator. Que horas que a gente vai pegar sol? Pois é, e é uma quantidade pequena. Então, assim, a questão do envelhecimento, à medida que a gente envelhece, a gente também produz menos vitamina D. Então, entre custo e benefício, é melhor usar protetor solar e fazer suplementação de vitamina D, procurar manter ela acima de 30, que é o que se preconiza hoje, do que deixar de usar protetor solar achando que tu vai ter um ganho em produzir Uhum, vitamina D. uhum, sim. É melhor usar protetor solar e suplementar vitamina D se precisar. A questão alimentar também é outra questão, né? Porque a gente deixou de ingerir alimentos. Hoje o consumo de peixe é pequeno Uhum, comparado com hum, outras uhum. fontes de proteína e fonte de vitamina D. Os peixes gordurosos são a principal fonte de vitamina D, seria o fígado de bacalhau, óleo de fígado de bacalhau, salmão, sardinha, atum. No cardápio diário das Não pessoas, não é com. uma questão do dia a dia. E mesmo esses alimentos fortificados com vitamina D, que tem no leite, iogurte, tu vê lá que foi acrescido de vitamina D, a quantidade é pequena. Então, queira ou não, hoje em dia É, praticamente e todo mundo tem dependendo que com o que tu for suplementar. usar por exemplo, vamos lá, a vitamina D do leite, tá, que é acrescido. Sabe que, a maioria dos leites, a quantidade de gordura é 3%. E isso é uma legislação que o Mas não leite no inte desnatado. não, no integral, a Ah, quantidade sim. mínima de Uhum. gordura é 3%. Então, o que que os fabricantes fazem? Fazem todos os leitezinhos com 3% de gordura, porque retira o resto da gordura para fazer queijos, manteigas e outras coisas. Então, dieteticamente, o nosso leite é muito pobre. E a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, que com 3% de gordura não dá uma tão boa biodisponibilidade. Então, o ideal é que esses alimentos fossem consumidos com uma dieta um pouco mais rica em gorduras, né, para melhorar a absorção. E isso também é importante para quem faz suplementação, né? Uhum. Porque eu já vi vários pacientes falar que tomam vitamina D em jejum. Daí tu não vai absorver também a vitamina É, o D. O ideal é ideal que é depois de uma tivesse. alimentação Eu comi um gordurosa, depois do almoço. abacate, por exemplo, tu pingar aquela vitamina D, o abacate é um alimento riquíssimo em Uhum. gordura, coco, e nossa, é o casamento perfeito. Então, vitamina D, o ideal é depois do almoço, tá, gente? Não É. tome vitamina D em jejum, que a absorção vai ser ruim. Cris, então tu falou que tem os filtros orgânicos, os inorgânicos. O que que é a história de absorção de filtro solar e barreiras de coral? O que que pode causar dano no meio ambiente? Como é que funciona tudo isso? Bom, então assim, ó, Márcio, os filtros orgânicos de classes mais antigas estão correlacionados, se estuda a sua correlação por serem absorvidos, tá? Por serem filtros mais alergênicos, por serem filtros que duram menos no sol, né? Imagina um filtro solar que dura menos no sol, sim, dura pouco no sol. Tem essa questão da absorção cutânea e tem essa questão do branqueamento dos corais. No Havaí, já em alguns parques nos Estados Unidos, e se não me engano, não sei se é Angra dos Reis, aqui no Brasil já é proibido o uso de várias dessas classes de filtros. Fernando Noronha também, se eu não me engano. Então Acho que é é um Fernando Noronha, né? Fernando de Noronha, não sabia exatamente, eu confundo esses dois. Mas já são proibidos o uso dessas classes mais antigas, justamente por preservar o meio ambiente. Mas eu penso muito assim, falo muito nas minhas aulas sobre o uso dessas classes. Primeiro, porque eu acho que elas não são bons protetores, e vou dar um dado. A avobenzona é o principal filtro solar UVA utilizado no Brasil. Em torno de 1 hora no sol, ela, dependendo da formulação, chega a perder 90% da sua capacidade de fotoproteção. Por quê?
Porque o mecanismo de ação, posso falar de química aqui? Tá? Tá aí lá a molécula com um elétron desemparelhado. Quando chega a radiação, aquele elétron captura a radiação e pronto, não deixa que ela tenha ação. Só que a hora que aconteceu isso, ela não consegue mais agir como protetor. Ela deixou de fazer isso. Por isso que uma hora no sol, a gente sabe que boa parte dela já está toda, já fez a função dela e não serve mais para nada. O principal filtro UVA, sendo que é uma radiação em relação ao UVB que permeia mais, que tem uma correlação gigante com melasma, com câncer de pele. Então, para mim, a minha preocupação em relação a esses filtros vem dessa baixa substantividade, vem da questão de absorção cutânea. Tem vários estudos mostrando que as benzofenonas, como classe, os cinamatos, os salicilatos, até o próprio octocrileno, são filtros que deveriam ficar aqui em cima. O objetivo deles é estar aqui, ser uma barreira contra o sol, mas eles estão permeando e a gente não sabe os efeitos endócrinos que eles têm. Por quê? Porque quimicamente eles lembram um pouco os nossos hormônios. Então, há uma corrente que acredita que eles possam ser disruptores endócrinos, e disruptores endócrinos seriam essas substâncias químicas que absorvem, no caso dos filtros, e tem similaridade química com os nossos hormônios e seriam capazes de causar danos ao organismo. E a terceira coisa, Márcio, que é o meu problema com esses filtros, é que são bastante alergênicos e fotoalergênicos. Então é muito comum tu ver o paciente voltando do verão com alergia. Não é bem comum, fotoalergia ao filtro Sim. solar. Então, hoje em dia, eu gosto muito de falar dos filtros minerais, especialmente para crianças menores que 2 anos. Deveria ser obrigatório, não é legislado no Brasil, mas deveria ser obrigatório. Crianças menores de 2 anos, tem um artigo, Márcio, que discute sobre isso, que um bebê tem uma área corporal gigante versus um sistema de depuração, um metabolismo ainda em desenvolvimento, com uma superfície corporal grande, absorvendo esse tipo de filtro solar, sem ainda uma capacidade totalmente pronta de metabolizar isso. Deveria ser obrigatório o filtro 100% mineral em crianças abaixo de 2 anos. Mas daí são duas questões que eu acho importante falar. Primeiro que abaixo de 6 meses, o recomendado é usar até roupa, não usar nenhum tipo de filtro solar, é usar barreira física mesmo. Eu As sempre sou a favor de roupa, tá? não, eu sou fã também, até eu prefiro na praia usar barreira física. Eh, mas a dificuldade que a gente estava falando sobre isso, a dificuldade de filtro solar, mineral no Brasil, os inorgânicos, é é encontrar para comprar, Uhum, principalmente embalagens grandes uhum. para usar no verão, tanto em gestantes quanto para as Pra quê? crianças. E aí que entra a questão da manipulação. Muita gente recomenda: "Ó, faz esse filtro solar mineral que eu sei que tu não vai estar usando nada, que vai ser absorvido tanto para gestante quanto para criança". Embora, como tu mesmo disseste, é sabido que tem absorção, é controverso se isso realmente prejudica ou não, né. Hum. Mas o mais seguro, sem dúvida nenhuma, tanto para quem tem alergia, gestantes e crianças, são os filtros Rosácea, minerais. melasma, qualquer doença de pele, né. Pra mim o grande problema, tu fala: "Ah, vamos manipular um filtro 100% mineral grande". Custo. Não é barato, Márcio. Fazer um bom filtro não é barato. Um filtro com teste Sim, é mais caro ainda. Então, realmente, tu vai olhar, assim, por exemplo, o preço do filtro que a gente manipula, mesmo para o rosto, 30, 50 ml, não é barato, não é. e esses filtros, orgânicos mais modernos, tipo o Uhum. Tinosorb, o Mexoril, O o v Venua Plus, o é, Venu que são T150. os filtros mais modernos. Hoje, a gente pode dizer que o ideal seria o filtro solar que misturasse esses tipos de filtros mais modernos juntos com os minerais, Hum. seria o filtro solar ideal, Uhum. Mas também não vai ficar barato. mas não vai ficar barato, né. Tu falasse assim: "Ah, o Tinosorb sumiu de mercado". O Tinosorb S, tá, que é um grande filtro UVA.
ele custa em torno de R$ 2.000 o quilo, ou custava, que agora eu estou um pouco desatualizada disso, tá, das compras. Uma avobenzona custa R$ 50 contra R$ 2.000. Então vejam o quanto isso vai impactar. O Tinosorb M também vai chegar perto desses 2.000. Ah, tu vai usar um Uvinua Plus, um Uvinua 650, são filtros de R$ 500, R$ 600, 700. Então, hoje, os padrões ouro para tu fazer um bom filtro solar, infelizmente, não é barato. E aí vem uma questão. A legislação brasileira ela é inspirada na legislação europeia, que para mim é o padrão Uhum. ouro. Mas tem algumas coisas que a gente não trouxe para a legislação aqui no Brasil. E sabe por quê? E eu vou te dizer que eu concordo. Assim, foi em 2012 que a legislação mudou. Antes tu comprava um sandal por R$ 12. Em seguida da mudança, não é uma questão de inflação. Aquilo disparou para R$ 30, R$ 40. Hoje tu não compra um filtro solar barato. Não tem filtro solar barato nem no supermercado, Márcio, não tem. Hoje é 80, qualquer filtro de 120 ml é R$ 80. Filtros comuns e simples que são formulações com avobenzona, com benzofenona, com todo o Mix. time ali, com todo o time. E então, por que eu concordo com a Anvisa? Porque já é caro fazer um filtro mais ou menos. Grande parte da população não tem recurso para comprar um filtro solar. Não tem. Então é melhor muita gente usando um filtro mais ou menos do que pouca gente usando um filtro muito bom. Mas isso daí, eu não sei se houve mudança na legislação e isso que impactou no preço, porque eu lembro que o filtro solar, ele entrava na categoria de medicamentos e não de cosméticos. Não, é cosmético. Hoje entra como cosméticos. Já antes dessa mudança da legislação é Não, deve cosmético. ser por isso que ficou mais Não, caro, não, então. ele era cosmético. Lembra que tem cosmético grau 1 e grau 2? Uhum. É que talvez tu esteja pensando nisso, porque a Mas aí de legislação. lá há uns 30 anos ele Ah, não não, entrava 30 como. anos. Meu Não, porque eu querido, lembro eu não sou desta época. Eu não sou na época desta. da residência, Eu eu lembro que o não filtro sou solar, eles entravam desta como época. Estou medicamento. falando da minha recente, né? Mas assim, não, ali a partir dos anos 2000, tá? Ele era grau 2, cosmético grau 2. Em 2012, a legislação endureceu um monte, tá? Foi aí que entrou a questão de ter 1/3 do VA, foi aí que entrou a questão de ter a medida para o VA longo, foi aí que entrou algumas questões relativas a isso, algumas moléculas que saíram do portfólio por serem extremamente alergênicas, como o PABA. E aí o preço que era triplicou. Imagina, tu concorda comigo? Hoje em dia os filtros solares não são fórmulas muito acessíveis, não são caras. Para a maioria da Não, e população, talvez se eles fossem classificados como medicamentos, mas eles já têm um imposto mais baixo. e mesmo assim, Não é esse o problema. Hoje, por exemplo, tu vê uma maquiagem, tá? Uma maquiagem chega a pagar a substituição tributária, gente, cara, é vergonhoso, 50%, às vezes mais, 60%. Um filtro solar é 7%. Por isso que tem muito produto que se declara com proteção, tem algumas coisas que os fabricantes fazem, põem algumas nomenclaturas no rótulo para pagar menos imposto. Então, filtro solar tem uma carga tributária bem mais baixa. O problema é o custo de fazer uma boa formulação, ou uma os formulação ativos mesmos é uma ideais. formulação tu atingir um FPS 30 com PPD, né, a proteção UVA de 10, conseguir proteção no UVA longo, é caro fazer isso. E o detalhe, o filtro não pode ser oleoso, porque senão tu não vende, tem que ser mais seco, então isso tem mais um custo, ainda mais se for facial. Quanto custa um filtro, qualquer filtro que tu prescreve facial? Não são todos caros. É. Agora falar sobre dicas práticas que Hum, acontecem muito no consultório. Primeiro, a ordem das coisas. Muitos pacientes me perguntam assim, mas qual que eu passo primeiro no skincare de hum. manhã? O protetor solar, ou hidratante? A ordem correta é o protetor por último. Primeiro Tem uma exceção. tu passa de maneira geral, tá? Ah, Tu passa o hidratante, depois o protetor e depois a maquiagem. Qual exceção que tu quer dizer? repelente.
O repelente é Ah, útil. se a pessoa quiser passar um Se o repelente repelente. é. Ah, Ah, sim. sim. Sim, mas. Não, mas a ordem correta que as Aham. pessoas sempre perguntam é passar o hidratante e depois o protetor solar. A outra questão que é muito comum, a gente passa protetor com chuva, com sol, em Ah, dia eu ia te nublado, perguntar se sempre. precisava reaplicar o protetor solar no dia a dia, se Então, precisava aplicar com chuva ou em dia nublado. a questão de reaplicar, eu acho que tem que considerar muito o tipo de vida da pessoa, o estilo de vida. Como a gente estava falando, a maioria dos protetores vão usar benzona, vão usar um estabilizante, outros podem ter uma composição um pouco melhor. Eh, o filtro solar, se a pessoa passa um filtro solar numa quantidade adequada no início da manhã, num fator alto, e ela não fica exposta, ela não está consumindo aquele filtro. Então, ela vai chegar ao final do dia, ela tem proteção ainda. É diferente numa questão de praia. Na praia, tu está consumindo aquele Tem filtro. a Tem a transpiração, transpiração, entrar na é água do diferente. mar, Então, da aquela piscina. recomendação de aplicar de 2 em 2 horas, aquilo é para praia. Para o dia a dia ficaria impraticável, a pessoa a cada 2 horas tem que ir no banheiro passar protetor solar, A não ser que ninguém vai fazer trabalhasse no isso. sol, né? É, então a orientação que eu dou assim, ó, se tu não tem nenhum problema de pele, não tem melasma, tu passar um protetor pela manhã numa quantidade suficiente e a tua exposição solar é mínima, tu trabalha em ambiente fechado, não tem necessidade de reaplicar o protetor. Agora, se tu tem melasma, daí é necessário reaplicar o protetor. E daí é um caso especial. A gente podia falar um pouquinho sobre o melasma, porque o filtro do melasma é o principal componente do tratamento. Existem os clareadores, sem dúvida que existem ótimos clareadores, mas a pedra fundamental do tratamento do melasma é a proteção solar adequada, em quantidade adequada, com filtros adequados, com cobertura adequada, de preferência com cor. Então, tem que fazer um bloqueio muito importante da proteção. A Daí, gente no não caso do falou qual o melasma, impacto da cor, qual o impacto da. Por que tem que ser com cor, Márcio? a questão do melasma, sim, daí tem que reaplicar. A questão da cor é fundamental para proteger a luz visível, porque esses filtros que a gente está falando, todos eles protegem o ultravioleta, mas nenhum deles protege a luz visível. E a gente sabe o impacto que a luz visível tem no melasma. Então, a base é muito importante para quem tem melasma usar protetor com cor para justamente proteger a luz visível. De preferência com cobertura média, né? Média alta, né? Quanto Sim. maior a cobertura, né? Quanto mais É que daí depende maquiagem. o tom de pele também da pessoa, né. E a outra questão que eu falo muito também no consultório é assim, ó, mas qual que é o melhor filtro solar que existe? Ah, eu ia te perguntar isso, como escolher o filtro na farmácia? Eu vou um pouquinho antes de como escolher, mas qual o melhor filtro solar que existe? É aquele que a pessoa gosta de usar. Uhum, uhum, Porque não adianta ter um protetor maravilhoso, com composição maravilhosa, com uma cor maravilhosa, mas que ela sente mal, porque acha grudento, porque fica branco, porque a uhum, espalhabilidade uhum, não é boa. uhum. Não adianta, a pessoa tem que ser apaixonada pelo filtro solar. Aquilo ali tem que entrar no hábito de vida dela. Acordou de manhã, ela tem que pensar: eu preciso passar protetor solar. Só assim a pessoa vai ter adesão ao tratamento. E como escolher na farmácia? Então, aquela pessoa que está lá no balcão da farmácia e vai Uhum, escolher um filtro uhum. para o dia a dia, eu acho que a primeira coisa que ela tem que pensar é o tipo de pele que ela tem. Se ela tem uma pele oleosa, se ela tem uma pele seca, para pensar o veículo daquele filtro solar. Dicas gerais, eu diria para escolher que seja escrito no rótulo amplo espectro. É importante que tenha uma proteção UVB e, de preferência, esteja escrito a proteção UVA, que vai estar escrito lá o PPD. É difícil Mas, estar ou às escrito. vezes tem 2 números, tu vê ali 30/10, 50/15, alguns filtros já tem isso aí no rótulo, né. Então a questão do veículo, amplo espectro, que tem a proteção UVA. Agora, nomes é muito complicado, porque isso é um problema da legislação que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio em relação à higiene, hidratação, é a deficiência dos rótulos. Os rótulos são pobres em explicar, mas já tem filtros que está escrito ali 0% de PABA, que não atinge os oceanos, Uhum, eco-friendly, então já está melhorando isso daí, mas uhum, ainda uhum, não é uma legislação que contemple tudo que a gente precisa saber exatamente do rótulo, né. uhum. É, E eu se for um filtro mineral, melhor melhor ainda. ainda, melhor ainda, é realmente. Márcio, eu queria te convidar para o nosso quadro maravilhoso, A Flor da Pele, para nós falarmos dos nossos trends da internet
E não tem como não escolher os trends especificamente sobre filtros solares, né. É verdade. Então vamos ver aqui a flor da pele, o que que realmente está acontecendo, quais são as trends do momento. É, eu vou te dizer a primeira que eu recebo muita dúvida disso, é o skincare na pele jovem, e vou acrescentar um extra que é o uso de filtro solar em quem tem pele acneica, porque é um público que em geral tem resistência a usar filtro solar, né. É que se a gente consegue mostrar para eles que a maioria dos produtos para acne vão agredir a pele, no sentido de serem ácidos, vão causar escamação, esfoliação e vão tornar a pele mais sensível ao sol, eles conseguem entender a importância de passar o filtro de manhã. Porque muitas vezes usam um ácido de noite, não passam o filtro de manhã, daí chega vermelho e com a pele Uhum, ardendo. uhum. Então depois eles aprendem que o É, o na filtro solar merra, na é marra. é é um dos passos do tratamento Sim. para acne, É. né. Ah, e Márcio, e a trend skinification? E aí Pois pois é, isso daí é a questão que o filtro solar deixou de ser, como a gente estava falando aqui, um produto de praia, e hoje ele faz parte do skincare, né. Acho que o principal produto, né. não tem como pensar no skincare sem filtro solar, né. Hum. Então isso ficou bem claro. Vamos ver aqui qual que era o O outro. trend 2 é protetor solar em pó. Ah, tá, esse aí que tu vai querer falar, né. Uhum, uhum. Cris, a outra trend do momento seria o Korean Sunscreen. Seria é o que tá é a hashtag do momento. Ai, meu Deus. Mais de 51 milhões de visualizações. Hã, Basicamente filtro solar e os diferentes veículos e o hã. filtro solar em pó. É o que a gente já falou um Sim. pouquinho, funciona? Não, Márcio, assim, relembrando que a fotoproteção, o grau de fotoproteção, o FPS, o grau de fotoproteção no UVA está diretamente relacionado com a quantidade que se aplica. E eu trouxe hoje no nosso episódio o estudo brasileiro que mostrou que os filtros solares em pó são as piores opções que a gente tem, porque a gente acaba aplicando praticamente 15 não, 7,5% da quantidade. Gente, É 7,5% nada, é né? nada. Então, o que, que eu tenho para dizer para vocês assim sobre o pó, tá? Acho que se o paciente aplica o filtro em loção, tá, e depois aplica o pó para ter a corzinha, para ter aquele absorção da oleosidade que é muito legal nos jovens, isso funciona bem. Acho que o pó, assim como uma maneira de reaplicar várias vezes ao dia, principalmente quem tem a pele oleosa, acaba absorvendo a oleosidade. Então, como uma maneira de reaplicar naquele paciente que não tem esse hábito, vai ser muito melhor do que nada. Mas como método principal de fotoproteção é um desastre. É, como a gente já falou, a questão de usar base com protetor solar. Ele pode ser um complemento, mas E não tem vai ser a proteção muito, solar. muito pó que é multifuncional, é registro como multifuncional. Principal função é ser um produto para maquiagem e não registrado como filtro. Lembrando que esse tipo de produto vai estar escrito em algum lugar do rótulo que a função principal desse produto não é fotoproteção. Isso está escrito no rótulo. A melhor dica que eu posso dar para o consumidor é procure isso no rótulo. Pode estar lá nas letras bem pequenininhas, mas em algum lugar está escrito isso. Então tem que saber que existem pós registrados como filtro, então dê preferência para esse, e deixe de lado aqueles que são registrados como multifuncionais, porque a gente aplica pouco de um produto cuja função principal não é ser protetor, Então, resumindo, ainda loção é o mas pô, melhor veículo passo o pó lá depois. é o melhor veículo para proteção solar, é loção. E também a questão da quantidade. A gente falou sobre a quantidade, mas não entrou em detalhe de uma dica Hum, prática tu tem uma dica para o dia a prática que é dia, bem que seria os 2 dedos de proteção de protetor solar. Se a gente pegasse a extensão de 2 dedos, pode ser do indicador, seria 2 dedos cheios de protetor solar, que daria em torno de 1 grama até 1,5 grama de proteção. Ô, Márcio, e eu também gravei um vídeo para o pessoal do meu filtro solar,
a quantidade ideal. Então, vou botar aqui na tela para vocês verem, então, quanto representa esse 1 grama, né, de filtro solar quando a gente contabiliza em pumps. Então, olhem aí. Bom, agora que eu usei o Make Glow, eu vou mostrar para vocês como fica com o filtro solar com cor. E um detalhe muito importante desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês como sim é possível aplicar 1 grama de filtro ficando bonito, com uma cobertura bem bacana. Lembra que eu já mostrei em outro vídeo, vou deixar aqui para vocês, quanto representa 1 grama em pumps. Tá aqui meu filtro solar, são 5 pumps. E eu falei para vocês que eu aplicava os 5 pumps, ó. Então, 1, 2... É bem fácil aplicar assim as 5 gramas e ainda fica super bonito. Vocês vão ver por cima do Make Glow daqui da Pharmatec. Que coisa mais linda que fica essa maquiagem. E isso eu acabo fazendo todo dia, porque eu saio de manhã cedo e tenho que passar o dia inteiro trabalhando com filtro solar com cor e maquiada. Ó, passei 4 e aí eu termino fazendo o quê? O último pump, o 5, que eu dou mais uma passada aqui, porque eu gosto de boa cobertura. Esse aqui é o filtro 100% mineral da Pharmatec. O meu FPS é o 38, porque eu amo ele, amo a cobertura dele. E eu adiciono alguns ativos antioxidantes, anti-aging. Olha aqui, pessoal. Não ficou perfeito o Glow, o Make Glow por baixo, filtro 100% mineral da Pharmatec por cima na quantidade correta. Vou até passar um pouquinho aqui para não deixar aquela linha no pescoço marcada. Não ficou perfeito. E o detalhe, o rosto fica assim o dia inteiro. Eu uso, né, que sabe, farmacêutico gosta das coisas precisas, né? Para a gente chegar a 1 grama de produto, que é a quantidade ideal, na minha vida real, eu uso os pumps, né? A medida dos pumps, eu até fiz um vídeo no Instagram sobre quantos pumps dava para que a gente tivesse esse 1 grama de produto. Mas a regra dos 2 dedos ela é muito simples e muito fácil para qualquer um executar, né? Márcio, outra trend que está no momento é o Reef Safe, né? Sunscreen. Que significa esse negócio? O Márcio adora trends, né, gente? Então, é Esse justamente o que a quadro é gente, dele, né? é o que a gente falou, que os filtros solares hoje em dia têm essa preocupação de não afetar o meio ambiente. Hum, Então, os filtros solares que protegem os corais. Então, a gente voltaria para a questão dos filtros solares à base dos filtros mais modernos, ou os minerais, ou os filtros orgânicos mais modernos, que a gente sim, falou falou do, do do Tinosorbis, Mexoril, do Uvinu. do Vinu. É. É. Pena que às vezes o nome na embalagem, né, Não, ele não vem é o assim. nome, é um nome químico que é difícil para as pessoas. É. eh, Eu vou até pesquisar aqui, ó, o da avobenzona, porque não vai ter escrito avobenzona. assim são. Eu nem consigo falar o nome dela, tá? Eu vou ter que fazer uma cola aqui, ó. Espera aí. Ó, butilmetoxidibenzoilmetano, porque isso é nomenclatura internacional, isso vai estar num produto que tu comprar aqui no Brasil, se tu comprar no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, se o produto tiver avobenzona, ele sempre vai estar se referindo por essa nomenclatura internacional. É, Butilmetoxidibenzoilmetano. a Difícil, né? outra questão das trends que as pessoas têm que cuidar, porque às vezes um produto viral que está vendendo um Ah, monte, eu coisa e tenho tal, um não, produto não viral tem para nem contar. não tem nem registro na Anvisa, não tem nada no Brasil e o negócio está vendendo um monte porque virou. É, assim, eu não vou falar da marca, tá? Mas tem, porque eu não quero ser processada, a não sei que tu tenha um bom advogado. Mas assim, Márcio, tem uma marca bem famosa, que tem um apelo muito grande ao público jovem, e que é um produto em color branquinho, e que ele fala na propaganda que ele teria proteção contra a luz visível.
E aí, quando tu entra na página, ele diz assim, ah, que os filtros, né? Aí ele cita alguns filtros que são UVA e UVB, teriam proteção contra a luz visível. Por que eu trouxe esse caso aqui? Por duas coisas. Primeiro, que nenhum filtro UVA e UVB protege contra a luz visível. Então, isso é uma enganação. Tá? O que protege contra a luz visível são roupas, vidros escuros e cobertura, né? Principalmente os filtros com couro e com boa cobertura. E segundo, por que isso acontece? A gente ainda não tem no mundo uma medida do FPS da luz visível. A gente não tem isso. Então, assim, qualquer um pode dizer que seu produto faz qualquer coisa. Tá? Então, acho que é importante que a gente diga para as pessoas que nos assistem que o que faz uma boa proteção contra a luz visível, lembrando que ela está abaixo, né? Na verdade, ela está abaixo do UVA e UVB. Isso significa que é uma radiação que permeia mais. E tem vários danos oxidativos, piora do melasma, entre outras coisas, é pigmento. Tá? E alguns antioxidantes em menor grau, que seria uma Sim. opção para homens, por exemplo, ou para mulheres que de jeito nenhum querem andar maquiadas, que seria o ideal. O que melhorou, também muitas pessoas perguntam isso, é a questão do celular, a questão da tela do computador. Na realidade, eles emite a luz azul, e o azul estaria mais próximo do ultravioleta Do UVA A, longo, né? do VA longo, que É a causaria as primeira manchas. radiação Felizmente, a maioria dos das celulares, das telas. telas hoje em dia já tem filtros, né? Aham, Então a quantidade que chega realmente de radiação é muito muito pequena. pequena. Isso daí, pelo menos, nos ajuda, porque muitas pessoas já perguntaram: "Ah, mas eu trabalho na frente do computador o dia todo". Aqueles antigos, talvez os de tubo, Uhum. tivesse uma Hoje já emissão tem muito maior, essa mas essa hoje são preocupação até melhores. por conta dos olhos e É. tudo mais. Então, Cris, eu acho que a gente deu um panorama bem importante sobre filtro É, solar, deu para ter uma ideia bem bacana sobre como funcionam os filtros, a importância do filtro no skincare. Então, ele é fundamental e hoje a gente principal conclui. produto, né. Exatamente, hoje a gente conclui então o skincare básico. No próximo episódio a gente vai falar sobre skincare via oral. Existe alguma coisa que a gente tomar realmente funciona para a pele? Vai prevenir ou reverter alguns sinais de envelhecimento? Eu acho que vai ser um tópico bem Bem interessante, né, Cris? interessante para o cabelo também, né, eu te falei que eu gosto muito de estudar nutracêuticos para o cabelo. Mas cabelo a gente vai fazer um programa à Ah, não, não parte. posso falar então, tá, então não posso falar. Não, o próximo vai ser É só sobre sobre pele. skincare via oral. O que Tá, realmente funciona? tá bem, eu vou me Antioxidantes, comportar. vitaminas, etc. Tá bom, Márcio, muito obrigada. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de nos seguir, não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, porque o nosso objetivo é trazer instrução, trazer o que é científico, o que é certo, para que a gente possa educar os pacientes, educar as pessoas e tornar o uso mais consciente dos produtos cosméticos e medicamentos, né, Márcio? É isso aí, gente. Então, até o próximo Até o episódio de uma próximo. questão de pele. Tchau.